Estamos chegando na sua casa. Como você está? Como foi? Como está sendo a sua semana? Hoje apenas o segundo dia da semana, terça-feira. E às terças-feiras nós temos este encontro, um encontro muito especial para cultuarmos ao Senhor e estudarmos a palavra de Deus. Um privilégio tremendo. Nós demos uma paradinha na série de estudos no livro de Romanos, mas hoje estamos retomando, vamos dar continuidade. E hoje nós estamos retomando não com um capítulo qualquer, é o capítulo 14 de Romanos, um dos capítulos difíceis de ser estudado, compreendido, mas é por isso que nós estamos estudando o livro de Romanos, para estudarmos, entendermos e compreendermos aquilo que o livro quer passar e deseja passar para aqueles que são estudiosos da Bíblia, estudiosos da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer para você, até mesmo diante da relevância
do capítulo, da dificuldade deste capítulo, para vocês que estão em casa, para vocês que estão nos acompanhando nos estudos online, esse capítulo intitulando sobre o tema nem certo e nem errado. Olha, aí já começa a introdução com o tema, trazendo aí uma reflexão para você. Por que nem certo e nem errado? Talvez você venha fazer essa pergunta e durante o estudo nós estaremos abordando essa questão. E qual o motivo que nos leva a dar esse tema ao capítulo de número 14 de Romanos? O que nos leva a fazer a colocar esse tema para a sua reflexão? Primeiro, pelo fato de ser um capítulo muito difícil de ser compreendido. E exatamente por isso, para hoje, nós teremos um dos homens mais estudiosos da Bíblia e que eu quero convidar hoje para estarmos juntos abordando este assunto. O nosso diretor da Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo, o pastor Luiz Saião, e um dos homens mais eruditos da nossa denominação batista. Um homem com muito conhecimento, ele estará trazendo para você em casa, no culto presencial. Não, eu mesmo estarei dando estudo, né? Mas para vocês que estão em casa, o pastor Luiz Saião estará dando esta oportunidade. E é lógico, para quem está fazendo o estudo presencial comigo, vai ter a oportunidade de, depois do estudo presencial comigo, também estudar, também olhar esse estudo do pastor Luiz Saião, que hoje vocês estarão vendo, né? Então, importante esta questão que eu acho bastante significativo. Então, esse é o expositor do livro sagrado para esta noite, para este culto, o pastor Luiz Saião. Com muita alegria, com muito contentamento, nós iremos ter o pastor Luiz Saião conosco neste culto. Mas antes disso, eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida diante do Senhor, a sua família, e eu sei que você estará sendo ricamente abençoado neste momento. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, ó Deus, a oportunidade, o privilégio de estarmos chegando novamente a esta casa, com esta família, ó Deus, para estudarmos a Tua palavra. Que não fique, ó Deus, dúvidas, que haja clareza na exposição da Tua palavra e haja compreensão por parte de todos que irão nos acompanhar nesse estudo do capítulo 12 de Romanos. Abençoe a vida dos teus filhos, por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui uma pequena pausa para você se preparar para o estudo, a pegar a Bíblia, abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 14. Enquanto isso, você vai aí ouvindo essa música maravilhosa que eu escolhi para você louvar ao Senhor neste culto e nessa noite.
de colocar nossa atenção no livro de Romanos, capítulo 14. E vamos pensar no tema nem certo, nem errado. E vamos então, ver como é que eu tomo decisões sobre coisas que, propriamente ditas, em si não são certas nem erradas. Primeiro, isso produz edificação? Isso é para a glória de Deus? Isso contribui para o reino? Segundo, isso
como é que se relaciona com a pessoa com quem eu estou envolvido. Isso serve de pedra de tropeço? Isso serve de problema ou não? A história de duas missionárias que chegaram num determinado país muito longe daqui e queriam anunciar o evangelho. Ninguém escutava, ninguém levava a sério aquelas missionárias. E a razão era muito simples, elas tomavam limonada. Onde já se viu uma missionária tomar limonada? Isso é um verdadeiro absurdo, né? Amém, irmãos? Como é que pode uma coisa dessa? Naquele ambiente, naquela cultura, as pessoas acreditavam que limonada era anticoncepcional. Então, se essas missionárias passam o dia todo tomando limonada, coisa certa elas não estão fazendo por aí. Não é possível que esse pessoal esteja com a Bíblia na mão de um lado e tomando limonada na outra. Portanto, ninguém podia, até elas entenderem isso, foi uma situação muito complicada. É necessário que a gente tenha uma compreensão e um entendimento para lidar com a questão adequadamente. Agora, existe um terceiro elemento que deve ser considerado quando eu tenho algum elemento em si que não é certo nem errado. Veja, por exemplo, além, o que o texto vai dizer para a gente desde lá do começo dos primeiros versículos. Ele vai, por exemplo, diz versículo 2, um crê que pode comer de tudo, o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aí, mais abaixo, ele diz, aquele que considera um dia como especial para o Senhor e faz. Aquele que come carne, come para o Senhor. Ele vai mostrar que algumas decisões que as pessoas estão tomando está ligado com a maneira como elas entendem o que está acontecendo. Mas quando ele vai terminar no capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, versículo 22, bastante importante. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, depois de eu perguntar se a minha decisão, se o meu procedimento, se a minha atitude, se a minha escolha abençoa o reino, agrada a Deus, e se ela não prejudica a vida de ninguém, não põe tropeço na fé, eu preciso perguntar em relação a mim mesmo. Por quê? Porque as pessoas precisam ter consciência da sua própria fraqueza. Há coisas que para uma pessoa não tem problema nenhum. E essa mesma coisa na vida de uma pessoa representa um problema, uma tentação perigosa. Portanto, se você se expõe, as pessoas devem ser honestas e sinceras em avaliar sua fragilidade. A gente que, se for andar numa situação limite, vai perder a direção e vai, por exemplo, entrar num caminho de imoralidade e promiscuidade. Há pessoas que, se passarem certo limite, não terão controle. Vão começar a usar bebida, vão perder a direção e logo estarão numa situação de dependência e de dificuldade. Há certas coisas, certos ambientes que para certas pessoas são de tal forma envolventes e dominadores que essas pessoas precisam, digamos assim, de uma proteção especial. Tem gente, por exemplo, que sente frio e precisa pôr casaco, precisa se proteger dessas coisas. Algumas pessoas, que não são fracos na fé não têm frio. Vou tomar mais um copo d'água aqui. Tem sensibilidade diferente. Tem gente que apanha um problema de pele fácil, não tem gente que tem um problema de saúde diferente de outra pessoa. Então a gente precisa ver. Tem gente, por exemplo, que é melhor se afastar de certas situações porque a pessoa tem um pavio desse tamanho. Se ele vai se envolver em qualquer coisa em que favorece acender o pavio, sai de perto porque o bicho vai pegar. Tem gente que a cabeça é fria. Então, veja bem qual é
seu ponto de fraqueza e não se exponha, senão você vai fazer bobagem. Além disso, tem coisa que uma pessoa faz e que ela passa por cima da consciência dela. Ou seja, na história da pessoa, no seu relacionamento interpessoal, na sua experiência acumulada, tem certas coisas que podem evocar uma situação onde a pessoa pode ser levada ao pecado, a uma tentação maior. E, por exemplo, há pessoas que tiveram uma vida muito mundana e que certas coisas, quando essa pessoa entra em contato, é como se despertasse um gatilho, é como se abrisse um espaço e para aquela pessoa isso representa um problema muito sério. Então o que acontece? Nós não podemos ficar falando mal um dos outros. Se essa pessoa aqui, por exemplo, você acha que ela se veste excessivamente de maneira modesta, você não sabe a história, a situação pessoal dessa, como é que isso está dentro da realidade da pessoa. A outra pessoa já se veste diferente. Então, antes de você pichar, de falar e de dar sua opinião maravilhosa, feche a sua linda boquinha e não coloque a sua opinião não bem-vinda de fora, para que você não cometa erros. O que você precisa entender é que qualquer coisa que você faz precisa ser feito com consciência, com decisão, e que você esteja plenamente consciente daquilo que você está fazendo. Historicamente, algumas pessoas na história da igreja acharam: nós precisamos dedicar a Deus o sábado. Que dediquem. Ah não, a gente quer dedicar a Deus o domingo. Amém. Queremos dedicar o sábado e o domingo. Melhor ainda, não tem problema. Não quero dedicar terça-feira. À vontade. É bobagem a gente ficar discutindo e arrumando confusão por causa dessas coisas. Quando se trata de coisas menores e secundárias, cada um esteja muito seguro no seu jeito de agir, na sua decisão, e tomando o cuidado de fazer essa decisão, sendo ela fundamentada com fé. Porque aquilo que não provém da fé é pecado. Por isso a Bíblia nos chama não a uma espécie de conduta irresponsável, como quem diz assim: abre para mim aí e lê qual que é o código. Onde é que eu piso no quadrado? Qual é a coisa que eu sei, que eu tenho que fazer? O que eu sou obrigado a fazer, como que se Deus desse para a gente regulamentações que não fazem sentido? Isso é sinal de que a pessoa nem entendeu o Evangelho. Nós temos que ter uma atitude madura, responsável, de quem leva a vida com Deus a sério, e que, quando nós temos um elemento secundário, a gente precisa tomar decisão corretamente. Primeiro, se isso glorifica a Deus e abençoa o reino. Segundo, se isso não causa prejuízo e não atinge a vida de outras pessoas de maneira negativa. Terceiro, se eu faço isso em plena tranquilidade de consciência, sabendo que eu estou tomando a decisão certa. Amém? Então, que Deus abençoe a nossa vida e que a gente, então, mediante a luz de Romanos 14, aprenda como é que a gente deve caminhar, como é que a gente pisa devidamente no quadrado quando o assunto em si não está certo nem está errado. Que Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a caminhar nessa direção. Amém? Ah, muito bem. Que coisa maravilhosa nós ouvirmos aí o nosso diretor da Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo, colega pastor Luiz Saião. Que assumidade, que quanto conhecimento para compartilhar. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Luiz Saião e o privilégio que você teve nessa noite de ouvir as explicações do capítulo 14 de Romanos com o pastor Luiz Saião. Que Deus
esteja te abençoando, derramando graça e bênção sobre a sua vida, que essa semana seja uma semana de muita paz, de muita alegria para você e a sua família. Louvamos a Deus por você estar bem, por você estar nos acompanhando, né? E não esqueça de registrar aí no nosso canal, do canal Igreja Batista em Jardim Santana, faça o seu registro, né? E com isto nós estaremos podendo atingir muito mais pessoas, né? Abençoando muito mais pessoas. Faça aí o seu registro aí no nosso canal, né? E assim nós estaremos abençoando vidas. Você tenha uma semana na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E fica aí com a última música que nós escolhemos para encerrarmos o culto desta terça-feira. Até a próxima oportunidade, queridos irmãos, e fica aí louvando ao Senhor. No início és a palavra, com Deus fortíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Será que alguém aqui nessa noite pode engrandecer o nome do Senhor nesse lugar? Reconhecer que somente Ele é santo, somente Ele é digno. Aleluia, aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, os ressuscitados